Sabia que, até a Segunda Guerra Mundial, as crianças nas escolas dos Estados Unidos faziam um juramento à bandeira todos os dias usando um gesto que era idêntico à saudação nazista. Nossa, sim. Braço direito esticado pra frente e tudo mais. Exato. Palma da mão para baixo. Era tipo a coisa mais normal do mundo por lá. Até que, de repente, se tornou o maior pesadelo de relações públicas do país. Com certeza. Ou então, sabia que uma decisão moderna sobre o traçado de um simples oleoduto consegue expor séculos de desigualdade racial e institucional? Desigualdades que, assim, nunca deixaram de existir? É o tipo de detalhe histórico que faz a gente repensar muita coisa, né? Totalmente. Então, a nossa missão na análise aprofundada de hoje é justamente cruzar três fontes muito ricas. Para tentar entender essa tensão gigantesca, certo? Isso. A tensão entre os ideais de fundação dos Estados Unidos, aquela imagem de liberdade, de união e acolhimento. E a realidade dura, né? De exclusão e lutas por direitos básicos. Perfeito. E para isso, a gente vai olhar para um panorama histórico da formação sociopolítica do país. Vamos falar também da história bizarra e super comercial da criação do juramento à bandeira. Sim. E fechar com um relato cru, gravado direto da linha de frente dos protestos indígenas em Standing Rock. Bom, e antes da gente mergulhar de cabeça nesses detalhes, acho que vale a pena dar um aviso rápido e transparente para quem está nos ouvindo. Ah, sim, importantíssimo. É que as nossas fontes de hoje tocam em temas históricos e atuais que são politicamente muito sensíveis. Bem sensíveis mesmo. Elas citam administrações específicas, tipo o governo Trump, falam no papel de grupos protestantes progressistas e conservadores e de conflitos tensos sobre direitos indígenas e meio ambiente. Exato. Então queremos deixar cristalino que não estamos tomando nenhum partido aqui. O nosso papel é puramente o de guias imparciais, sabe? Com certeza. A gente só vai relatar os fatos e as perspectivas que estão no material original. Sem endossar nenhum viés político. Apenas transmitindo as ideias como elas aparecem nessas fontes. Perfeito. Certo. Vamos desvendar isso. Quando a gente analisa a fundação de um país tão influente, eu gosto de usar uma analogia. Qual analogia? Imagina o lançamento de um software, sabe? Um aplicativo de altíssimo nível. Tá, entendi. A versão beta dos Estados Unidos chegou ao mercado lá em 1776 com um marketing espetacular. A interface de usuário era maravilhosa, né? Exatamente. A Declaração de Independência dizia que todos os homens são criados iguais, com direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Uma promessa linda no papel. Mas assim que esse sistema começou a rodar na vida real, ficou óbvio que o código-fonte estava cheio de bloqueios. Cheio de falhas críticas. O sistema simplesmente não dava acesso para populações inteiras, mulheres, povos indígenas, pessoas negras, e o país vem passando por atualizações dolorosíssimas ao longo dos séculos. Tentando consertar esse código original, né? Se conectarmos isso com o panorama geral que os textos trazem, a gente percebe algo assustador. O quê? Que essa exclusão não foi um bug não intencional, foi uma característica programada na base do sistema mesmo. Caramba! Existe essa narrativa idealizada de que a América era uma terra vazia esperando para ser desenvolvida. Sim, a gente ouve muito isso. Mas as fontes deixam claro que, antes de qualquer europeu chegar lá, o território já era habitado há mais de 15 mil anos. 15 mil anos é muito tempo. Existiam civilizações prósperas e complexas espalhadas de costa a costa. E o impacto da colonização europeia trazendo doenças e violência Foi devastador. Bom, muitos estudiosos citados no material chamam o que aconteceu abertamente de genocídio. Populações imensas foram reduzidas a pequenas frações em questão de décadas. Pois é. E essas populações tiveram que sobreviver a migrações forçadas brutais, sabe? E há uma série de tratados com o governo que eram assinados e, rasgados logo em seguida. E a falha desse código-fonte não parou por aí, não. Teve a questão da escravidão que cruzou o oceano. Um capítulo terrível. Estamos falando de cerca de 400 mil africanos sequestrados e forçados a construir a economia colonial. É muita gente. E tem um dado nas fontes que me deixou muito surpreso. Algo que a gente quase não vê nas aulas de história. Qual o dado?
Estima-se que cerca de 20% dessas pessoas escravizadas eram praticantes do islamismo. Nossa, exato. E assim como aconteceu com as crenças indígenas, essas práticas culturais e religiosas islâmicas foram totalmente suprimidas. Pelos colonizadores europeus, né? Sim, o que torna o paradoxo americano ainda mais chocante, se a gente para pensar. Pensa na Constituição deles. É, a mesma primeira emenda que diz que o Estado não pode proibir o livre exercício da religião. Na prática, organizava um sistema onde só homens brancos, donos de terras, podiam votar. Exatamente. E o ápice dessa matemática política bizarra foi a regra dos 3/5. Essa regra é absurda. Para o sul escravagista ter mais deputados e poder no censo, sem dar nenhum direito de cidadão às pessoas escravizadas, a lei determinou algo terrível. Que elas contavam como 3/5 de um ser humano, certo? Isso é uma distorção moral institucionalizada. E essa tensão entre a propaganda da liberdade e a prática da exclusão se reflete muito na história da imigração do país também. Ah, a Estátua da Liberdade em Nova York é o grande ícone disso, né? Tem aquele poema na base convidando as massas oprimidas que anseiam por respirar livremente. Só que essa é a teoria. A prática sempre foi um pêndulo. Totalmente um pêndulo. Por exemplo, em 1882, eles aprovaram o ato de exclusão chinesa. Restringindo a entrada com base em raça. Depois, a Lei de Imigração de 1924 fechou as portas justamente quando a população judaica na Europa mais precisava fugir do nazismo. É triste demais pensar nisso. E o material traça uma linha direta dessa postura até políticas mais recentes e restritivas da administração Trump. Mas aí o pêndulo balança para o outro lado também, né? Sim, como na Lei de 1965, ela abriu as portas para pessoas da América Latina e da Ásia. Criando essa diversidade incrível que eles têm hoje. E uma força invisível, mas gigantesca, que sempre ajudou a empurrar esse pêndulo de um lado para o outro, foi o protestantismo. É impressionante ver como a influência dessa vertente mudou de foco ao longo do tempo. Como assim? No meio do século XX, havia muitos protestantes progressistas liderando ativamente o movimento pelos direitos civis das minorias, Lutando contra guerras e tudo. defendendo acesso à saúde reprodutiva e tal. Mas a partir dos anos 80, forças conservadoras com bases semelhantes ganharam muito poder. E elas passaram a influenciar fortemente o endurecimento das fronteiras, né? Exato. A limitação de direitos reprodutivos, o ceticismo em relação às mudanças climáticas e uma postura governamental mais dura contra nações muçulmanas. Sabe, isso me faz pensar no seguinte. Se o país era tão fraturado, tão dividido entre quem tinha direitos e quem não tinha, Cheio de tensões raciais, guerras civis. ondas de novos imigrantes, como é que você cria uma identidade unificada no meio desse caos todo? A resposta é que eles tiveram que fabricar o patriotismo através de símbolos. Sim. Rituais compartilhados são uma ferramenta poderosa para criar união artificial quando a união natural simplesmente não existe. E é isso que nos leva a essa história completamente bizarra e meio esquecida. Sobre a criação do Pledge of Allegiance. O famoso juramento à bandeira americano. Hoje ele parece um texto sagrado, quase religioso, mas a origem dele é puramente uma jogada de marketing no fim do século XIX, cara. Digo, gente, é muito curioso. Sério? Essa parte é muito louca. Explodiu a minha cabeça. Em 1892, tinha um empresário chamado Daniel Sharp Ford. Ele era dono de uma revista voltada para jovens, a Youth's Companion. O país ainda estava tentando se curar das feridas da Guerra Civil e esse cara viu uma oportunidade dupla. Incentivar a união nacional e, de quebra, vender um monte de bandeiras. O plano de negócios dele era convencer todas as escolas do país a comprar bandeiras americanas através da revista dele. Muito esperta. Mas para vender a bandeira ele precisava de uma campanha, sabe? De algo que as crianças fizessem com ela. Então ele pediu para alguém da equipe escrever um versinho. E a pessoa que escreveu o juramento foi um funcionário dele chamado Francis Bellamy. E a grande ironia apontada pelas nossas fontes é quem era o Bellamy? Pois é, ele não era só um escritor. Não, ele era um ministro religioso e um grande defensor do chamado socialismo cristão. Ele escreve o juramento, a revista publica e o negócio simplesmente viraliza. Escolas do país inteiro começam a recitar o texto todos os dias. Só que,
tinha um problema prático aí. Qual? Ficar parado recitando um texto, olhando para um pedaço de pano em um mastro era meio chato. Criança não tem foco para isso. Faltava ação, faltava movimento para prender a atenção das crianças. Então, a revista inventou um gesto oficial para acompanhar o texto. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E como era essa famosa saudação de Bellamy? Bom, você precisava endireitar o braço direito para frente, levantá-lo um pouco e deixar a palma da mão esticada. Imagina só essa cena. Lembra alguma coisa da história mundial? Lembra o que há de pior no século XX. Era visualmente idêntico à saudação fascista e nazista. E, por décadas, milhões de crianças americanas fizeram isso todos os dias, sem ver problema nenhum. Até que chegamos aos anos 30 e 40, né? Hitler e Mussolini estão no poder na Europa. Os cinemas americanos começam a passar noticiários mostrando aquelas multidões fanáticas fazendo exatamente o mesmo gesto. Imagina o pânico dos políticos americanos. Eles perceberam na hora o pesadelo de velações públicas. O grande medo era que as máquinas de propaganda fascistas pegassem fotos das crianças, Crianças americanas fazendo o juramento nas escolas. cortassem a bandeira da imagem e usassem isso para dizer que os americanos concordavam com a ideologia deles. Era o cenário perfeito para uma fake news de guerra. E uma vergonha institucional e um baita risco diplomático. Foi um pânico tão grande que em 22 de dezembro de 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, 42. o Congresso americano teve que mudar a lei às pressas. Eles alteraram o código da bandeira e baniram a saudação de Bellamy para sempre. E colocaram no lugar a postura que conhecemos hoje, da mão direita sobre o coração. De uma hora para outra, um costume de décadas foi apagado por puro constrangimento. E olha, eles não mudaram só o gesto, não. O texto também foi sendo alterado por causa do medo. Verdade. O Bellamy originalmente escreveu o juramento para Minha Bandeira. Mas o governo começou a ficar paranoico com os imigrantes. Eles pensaram, tipo, e se um garoto imigrante estiver recitando isso, mas na cabeça dele a minha bandeira for a bandeira do país de onde ele veio? Então eles mudaram para a bandeira dos Estados Unidos. E é doido pensar nisso, né? O quê? Um país que desvalorizar tanto a liberdade de expressão, forçando crianças e imigrantes a ficarem em pé todos os dias declarando lealdade sob pressão social. Não é o exato oposto dos ideais de fundação que a gente falou agora há pouco? O que é fascinante aqui é ver como um símbolo pode ser completamente esvaziado de seu significado original, E reaproveitado para atender os medos do momento. porque o texto ainda sofreu uma alteração final na Guerra Fria durante o governo do presidente Eisenhower. Nos anos 50 havia um terror absoluto em relação ao comunismo soviético que promovia o ateísmo de Estado. Então, o governo americano adicionou as palavras "sob Deus" ao juramento. E olha a ironia suprema disso tudo. Conta. Um texto criado por um socialista cristão para vender revistas acabou sendo transformado pelo próprio Estado num teste de pureza capitalista. E numa arma retórica contra o comunismo. Símbolos patrióticos parecem eternos, mas muitas vezes eles são apenas ferramentas temporárias. Isso nos leva direto para o nosso terceiro tópico. Porque uma coisa é usar a força do Estado para controlar palavras, símbolos e onde as crianças colocam as mãos. Outra coisa, muito mais sombria, é quando a força do Estado atua para controlar a terra, os corpos e garantir o progresso econômico a qualquer custo. Isso se conecta perfeitamente ao que falamos no começo sobre as populações originais. E as fontes trazem o exemplo de Standing Rock, que escancara tudo isso de uma forma muito dolorosa. Exatamente. O conflito na reserva de Standing Rock não foi apenas um debate padrão sobre regulamentação ambiental. Para as comunidades indígenas, e isso fica muito claro nos relatos em áudio gravado com eles, a terra e a água não são recursos a serem explorados. A água é tratada literalmente como o sangue da Mãe Terra, indispensável para a vida. E essas comunidades vêm de 200 anos de abusos, De acordos violados que resultaram em níveis assustadores de pobreza. desemprego e taxas de suicídio altíssimas. O povo de Standing Rock tinha regras claras. Em 2007,
eles aprovaram resoluções contra oleodutos nas terras ancestrais deles. Mas, em 2014, chegou o projeto da Dakota Access Pipeline. Uma gigante da energia querendo passar um cano imenso bem ali. E o detalhe de como o traçado desse cano foi escolhido é o que derruba a máscara do país inteiro. É assustador. Originalmente, o projeto de engenharia desenhou o oleoduto para passar pertinho da cidade de Bismarck. E qual o problema disso para eles? Bismarck é uma cidade com quase 90% de população branca. E qual foi a lógica do governo e da empresa, então? Eles analisaram e disseram que não podiam colocar a tubulação lá. Se houvesse um vazamento, ia poluir a água potável e afetar as casas da população de Bismarck. Foi considerado ecologicamente inaceitável para eles. E a solução? Empurrar todo o risco tóxico e o problema para debaixo do tapete da comunidade marginalizada. Eles desviaram a rota diretamente para perto da reserva indígena. Então, o que tudo isso significa? Significa que, na prática, a sua água e a sua vida só valem a pena ser protegidas se você pertencer à demografia certa. A cidade de Bismarck teve o direito de ser defendida do perigo. A população indígena, não. Eles tiveram um risco enfiado goela abaixo. E o contra-ataque a isso não começou com grandes ONGs estruturadas, começou com um post do Facebook. Sério, a força da internet, uma moradora chamada Ladona fez um apelo desesperado. Ela relatou que os tratores iam passar exatamente por cima das colinas onde os ancestrais e o próprio filho dela estavam enterrados. Ela pediu que as pessoas fossem até lá para servir de escudo humano. E a resposta a esse apelo foi um momento histórico. Mais de 300 tribos diferentes viajaram para Standing Rock. Foi a maior união de povos nativos em séculos, né? Eles formaram acampamentos baseados puramente na não-violência e em cerimônias de oração. Descendentes de grandes líderes como Touro Sentado estavam lá, andando a cavalo, tentando proteger os túmulos contra o que eles chamavam de um projeto corporativo monstruoso. Mas a resposta do Estado foi assustadora. O governador local, totalmente alinhado com as empresas de energia, militarizou a região como se fosse uma zona de guerra. Mandaram helicópteros, polícia de choque e seguranças privados armados até os dentes. De um lado, as pessoas estavam rezando no frio congelante, do outro, seguranças privados soltaram cães de guarda em cima dos ativistas. Relatos horríveis mostram cães com a boca suja de sangue depois de atacarem manifestantes pacíficos. Além do uso de spray de pimenta indiscriminado. E os números mostram o tamanho do absurdo. Mais de 130 ativistas indígenas e aliados foram presos formalmente por tentarem defender a água. Enquanto isso, zero dos guardas que soltaram os cachorros em cima das pessoas sofreu qualquer punição. Isso levanta uma questão importante, que é discutida nos áudios das fontes. O que essas populações tradicionais realmente querem hoje em dia? A resposta de um deles é de partir o coração. Ele diz que tudo o que eles pedem é o direito de ser deixados em paz para viver. Só isso? Baseada no histórico de infraestrutura. E aqui esses oleodutos, mais cedo ou mais tarde, fadigam, os canos vão quebrar. Vai vazar. E quando vazar, o custo da sobrevivência vai cair de novo sobre uma população que já não tem garantias estatais. Tudo isso por causa de um oleoduto de 3,9 bilhões de dólares. Construído para o lucro rápido da indústria do petróleo, atravessando algumas das regiões mais pobres dos Estados Unidos. Eles ficam com o risco, enquanto os outros ficam com os bilhões. Essa linha direta conecta 1776 com os dias de hoje de uma forma que não dá para ignorar, sabe? Quando a gente junta essas três histórias, a exclusão programada desde a fundação, a invenção e manipulação de um juramento à bandeira e a truculência do Estado em Standing Rock, fica muito claro porque quem acompanha a nossa análise precisa se importar com isso. A história do avanço das liberdades civis não é uma linha reta, calma e pacífica que vai subindo até o topo da montanha da igualdade. Não mesmo. Definitivamente não. O processo civilizatório real nos mostra que a inclusão é sempre arrancada com muita luta. Se a gente não estiver ciente de como o código original foi escrito para beneficiar poucos, corre o risco de aceitar discursos prontos. Discursos de que todo sacrifício em nome do progresso é justificável.
Entender o porquê de um cano ser desviado de uma cidade rica para uma reserva pobre, ou o porquê de um texto de lealdade ser alterado no meio de uma guerra, Nos ensina a olhar para as nossas próprias realidades com muito mais senso crítico. exato, nos ensina a olhar para onde as contas do desenvolvimento estão sendo cobradas. E quem está pagando o preço na ponta. Ajuda a gente a não cair no conto de fadas do patriotismo cego. E por isso a gente queria deixar um pensamento final para quem está ouvindo. A gente conversou sobre a saudação de Bellamy. Era um gesto diário, feito por milhões de pessoas, considerada a expressão máxima de amor ao país. E de repente, porque o contexto mudou e as fotos ficaram constrangedoras perto do fascismo, o governo apagou isso da história. Com uma canetada, em 22 de dezembro de 1942. Virou um tabu da noite para o dia. O que faz a gente pensar. Quer dizer, se a gente olhar para as nossas tradições de hoje, Nossas tradições patrióticas, as coisas inquestionáveis que a gente faz na nossa cultura. no nosso trabalho, na nossa sociedade, quais delas será que as futuras gerações vão olhar e achar bizarras, inaceitáveis ou até mesmo monstruosas? O que será que vai ser apagado da nossa história amanhã por pura vergonha? A gente vai deixar essa pulga atrás da orelha com a nossa audiência. Até nossa próxima exploração profunda.